Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, tô aqui mais uma vez fazendo um vídeo para vocês. Eu gostaria de falar especificamente hoje para aqueles que têm dúvidas sobre questões bíblicas, né? Sobre o que pode, o que não pode, o que é verdade, o que é mentira. E eu gostaria então de falar que, infelizmente, as religiões, as igrejas, enfim, elas, na verdade, elas contribuem muito pouco com a vida espiritual, né? Muito pouco. Porque a vida espiritual, ela é carregada de necessidades que deveriam ser supridas dentro das denominações, das religiões, das igrejas. Mas elas não são supridas porque há um interesse maior, né? Um interesse financeiro, né? Em manter aquela organização, aquela religião, aquela igreja. E esse interesse financeiro, ele fala mais alto do que tudo. Fala mais alto até mesmo do que a própria bússola, né? Que deveria guiar. E felizmente hoje ainda posso dizer que existe uma bússola, né? Que é a Bíblia Sagrada. Mas eu não me surpreendo se dentro de algum tempo eu já não vou poder mais dizer, não vou poder mais orientar você a se guiar por essa bússola. Eu acredito que não é impossível de se mudar muita coisa, inclusive com a desculpa de que a Bíblia foi mal traduzida. Talvez tenha sido, não sei. Já mudaram muita coisa, né? Porque a Bíblia que eu lia quando era criança, jovem, adolescente, há 40 e poucos anos atrás, já não é mais a mesma Bíblia de hoje, né? Tem coisas que eu tenho absoluta certeza que eu li quando era adolescente na Bíblia Sagrada que hoje eu procuro e não encontro, porque os versículos foram modificados, né? Eu acredito que eles vêm agindo assim, né? De uma maneira bem lenta, para que ninguém se aperceba disso. Mas eu acredito que isso aí em breve, essa paciência deles vai acabar e de alguma forma, por lei, ou sei lá como, eles vão acabar mudando, né? Radicalmente. Então hoje ainda eu posso dizer que nós temos uma bússola que é a Bíblia Sagrada, né? E que tem coisas nela que foram escritas há muitos anos e que vem acontecendo, né? Em diversos lugares. Então a Bíblia é uma bússola, né? Tô aqui sentado no sol, tenho um cachorrinho lá que tá latindo para soltar ele. Vocês me deem licença que eu vou ter que ir lá soltar ele, senão ele não vai me deixar parar em paz. Bem rapidinho, um minuto, um segundinho só, para eu abrir a porta para ele ali. Sai da frente do pai.
Vem, Gera, vem. Tá. Tava latindo lá, é o mais dengo, né? Ele é um cachorrinho já assim, que a gente tem que dispensar um cuidado maior assim pra ele, né? Inclusive ele já tá ceguinho, coitado. Aí eu fui levei ele num médico, né, num veterinário, e o veterinário disse, opa, todo dengoso. O veterinário disse que essa raça é assim mesmo, né? Ela acaba ficando ceguinha, né? E eu tô dando com muita esperança, tô dando a gema do ovo para ele, porque diz que a gema do ovo tem muitas propriedades para os olhos, né? Então tô dando. E ele, de vez em quando, eu vejo que ele tá enxergando um pouquinho, depois que eu comecei a dar a gema do ovo. Então serve até para você, né? Você tem problema de visão, primeira coisa que você deve fazer, tô saindo fora aqui do assunto, né? Mas é uma coisa boa. Você tem problema de visão, a primeira coisa que você precisa é exercitar, porque o olho é um músculo, né? E se você deixar ele parado, ele vai atrofiar, né? Então você precisa fazer exercício com seus olhos, né? Mover para lá, mover para cá, né? Fechar e abrir, entende? Ficar ali uns 15 minutos de vez em quando. Se você fizer isso 15 minutos por dia, por mais que você já esteja praticamente cego, ou até mesmo cego, você vai voltar a enxergar. Porque você vai começar, entendeu? Inclusive fazer algumas massagens aqui, né? Nessa musculatura que tem acima dos olhos não tem nada aqui, velho. Então, deixa o pai gravar o vídeo ali, tá? Então, assim, gente, ó, voltando pro nosso assunto, infelizmente, né, ei, vamos começar já, é? Tem um monte de cachorrinho aqui comigo e eles são difíceis de... Então, assim, gente, ó, infelizmente, as religiões, as igrejas, né, aqueles que se dizem sacerdotes, eles deveriam orientar a pessoa, mas eles não orientam, né? Eles vão falando aquilo que eles vejam que não vai causar divisão entre as pessoas, não vai ofender ninguém, independentemente, né, de consciência, né, de que deveriam falar ou não. Então, infelizmente, né, a própria Bíblia diz, lá em deixa eu ver aqui, não vou pegar a Bíblia, gente, porque eu tô assim querendo pregar para você, querendo converter você, mas em Lucas, não é em Lucas, deixa eu achar aqui, vai ser difícil com o meu cachorrinho aqui comigo. Em Atos dos Apóstolos, tem 2 versículos em Atos dos Apóstolos que você pode ler. O primeiro versículo você encontra em Atos dos Apóstolos 7:48, que diz assim, ó, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. E depois, lá no 17:24, também confirma, né? E depois, diversos, eu estou lendo só 2 aqui, que está perto um do outro aqui, né? Em 17:24 de Atos dos Apóstolos, diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então aquele negócio, gente, que você aprendeu, que tem que estar numa igreja, tem que estar dentro do templo, porque o altar, porque isso, porque aquilo, gente, isso é tudo mentira. Eu lembro de muitos anos atrás, eu tinha recém-casado, fazia acho que o que, uns 2, 3 ou 4 anos, não lembro, que eu tinha casado, e eu preguei na congregação que eu congregava, eu preguei que Deus, ele
não habitava em altar feitos por mãos humanas. Li o versículo exatamente como preguei. E no dia seguinte, né, tinha um rapaz que estava escalado para trazer a mensagem. E ele então, a mensagem dele foi desmerecer, né, ou desqualificar a minha mensagem, porém não baseou em nada, porque não tem como basear, né? Não baseou na Bíblia. Aí eu estava no culto, ouvi, não ia me levantar e nem repelir, porque isso não há mínima necessidade. E dali um tempo, né, não muito tempo, ele acabou desviando, e aquilo que eu falei, porque a mensagem me levou a muita coisa. Então, tudo que eu falei, que ele desqualificou e se levantou, não contra mim, mas contra a própria palavra. Então acabou que aconteceu aquilo que a Bíblia diz, que o cachorro volta e come o vômito, né? Ele vomitou bastante, né? Porque não era palavra, não era nada saudável, não era alimento, era um vômito apenas, né? Para. E ele então voltou. Vamos parar. Psst, ei! Ei! Vamos deitar aqui no solzinho, vem? Desculpa aí, gente. Não tem como eu ficar. Se eu sair na rua, só se eu gravar lá dentro. Só que eu preciso pegar um solzinho, né? Então, se eu venho para fora aqui, eles vêm tudo para minha volta. Então ele acabou que ele comeu o vômito, né? Acabou tendo que engolir o vômito, né? Voltou ao vômito, né? Tá, o pai vai te soltar então. E o pai não quer saber de bagunça, senão o pai vai te prender de novo. Ei! Ei! Peludo! Mesmo sendo ceguinho, ele tem assim o espírito de caçador, né? E come em todo lugar. Aqui tem rato, né? Então... E ele fica bem desatinado quando sente o cheiro do rato e sai atrás, né? Tem rato no pátio, graças a Deus, que dentro de casa a gente tem uma gatinha e um gatinho. Então lá os ratos não entram, né? Então assim, ó, gente, infelizmente as religiões, elas não são honestas, né? Na maioria, olha, eu venho de pequenas não, porque eu só congreguei até hoje em 3, né? A primeira foi a que eu fui batizado nas águas, né? Para quem me conhece aqui no sul, eu fui batizado uma igreja pequena, na época era bem pequena, né? Que era a Igreja Pentecostal Mistérios da Fé. Foi uma igreja fundada por um primo irmão meu, que também era cunhado, né? Era casado com a minha irmã. Eu disse era porque eles se separaram, se divorciaram. Então a gente congregava lá, né? Aí depois, por problemas que aconteceram, eu era jovem ainda, adolescente, meu pai foi para outra denominação, daí eu congreguei lá por muitos anos, que foi a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Inclusive, muito tempo preguei, né, nessa denominação, tanto no interior do estado quanto aqui na Grande Porto Alegre. E depois, né, por pressões e vendo que já a Bíblia não mandava mais nada, né, já há muitos anos, praticamente aí vai-se 20 e tantos anos, eu fui congregar de novo, né, na Igreja Pentecostal Mistérios da Fé, com uma grande esperança de que lá ainda a Bíblia era a bússola, né? E até em algumas ocasiões eu fiz alguns testes, né, falava uma bobagem lá, né, para ver
se eles estavam atentos. E estavam atentos, porque apesar do... Uma vez eu lembro que na convenção, o líder da igreja, o presidente da convenção, ele disse que a gente não podia falar aquilo que a Bíblia não falava, né? E aí ele deu alguns exemplos, né? E um dos exemplos foi que ele disse que o grande peixe que falava lá que Jonas foi engolido, não tinha nome e alguém falava que era baleia, né? Aí eu fiquei quieto. Eu podia levantar e dizer, não, pastor, realmente a Bíblia fala, porque não é lá no livro de Jonas que fala, mas em São Mateus, Jesus, se não me engano é São Mateus, eu tô meio assim, devagar na leitura, né? Mas tem coisas que não saem da mente da gente, né? Acho que foi em São Mateus, mas foi Jesus quem falou sobre o peixe que era a baleia, né? Tá? Pelo menos está escrito lá. Aí eu fiquei quieto, né? Poderia ter levantado e dito, não. Mas como ele era um líder, e eu estava subordinado a ele, e de maneira nenhuma eu queria envergonhá-lo, né? Eu fiquei quieto, né? Fiquei quieto, não falei nada. Depois de algum tempo, um dia eu estava em casa, eu tinha comprado um sítio do lado dele, e aí a esposa dele, pastora, missionária, ela veio perguntar para mim, pedir para mim fazer umas perguntas, porque ela ia fazer lá uma vigília com as irmãs, né? Então ela pediu para fazer umas perguntas, e umas perguntas um pouco difíceis, né? E para mim colocar a resposta, no caso, numa folha separada para ela, né? Daí eu estava fazendo as perguntas e me veio aquele assunto, né? Puxa, olha aqui a oportunidade que eu tenho, né, de esclarecer, porque provavelmente o pastor vai ficar sabendo, né? Então eu fiz uma pergunta, qual o nome do grande peixe que engoliu Jonas? E aí dei a resposta para ela lá na Bíblia, né? Então eu falei, né? Coloquei ali, porque tem gente que gosta assim de ser elevado e ser famoso e tudo mais. Não vou dizer que a fama seja ruim, mas ela é perigosa, entende? Muito perigosa. Porque a pessoa que é famosa, ela acaba tendo muitas oportunidades. E tem muitas oportunidades que não vêm de Deus, né? Que pode acabar levando a pessoa à perdição, a pessoa se perder, né? Então, congreguei nesse ministério, com essa esperança, né? Estou voltando lá, eu fui longe num outro assunto, mas, infelizmente, né? As pessoas dependem do dinheiro e elas não têm confiança suficiente para viver da fé. Viver da fé não é viver comprando carros caros, isso até porque a Bíblia proíbe, né? Não tem como aqui em minutos eu falar tudo que está na Bíblia. A Bíblia é muito extensa. Mas a Bíblia proíbe da gente ostentar, né? A pessoa quando compra um carro caro, não é por causa que ela está precisando daquele carro caro. É porque talvez ela até precise. Mas o motivo maior é porque ela quer ostentar, ela quer que as pessoas vejam ela com essas marcas aí que eu até nem sei pronunciar aqui porque sou um semi-analfabeto. Essas Land Rover, não sei como é que se pronuncia. E esses outros carros, né? Caríssimos aí. Então a pessoa quando compra, é uma necessidade absoluta, porque tem carros mais fortes do que aqueles que são mais baratos. Só não são tão famosos, né? E a pessoa sabe disso.
Porque a pessoa que gosta de carro, quer ostentar, ela entende tudo de carro, né? Tanto é que um carro do exército, ele é 1000 vezes mais forte do que qualquer carro caríssimo aí. E, no entanto, ele é um carro bem mais barato, né? E serve para a guerra, né? Para ser usado em guerra. Então, o intuito desse meu vídeo é tranquilizar você que está dentro de uma denominação, já não está aguentando mais, porque está vendo tanta hipocrisia, tanta imoralidade, está vendo tanta injustiça, né? Porque eu, gente, não sou um frustrado. Eu, quando escolhi ser de verdade um homem de Deus, um servo de Deus, eu sabia perfeitamente que eu iria sofrer. Porque Jesus avisou, né? Jesus avisou. Tô mudando aqui a câmera para que parece-me que não tá legal, né? Parece que eu tô assim meio que escondido aqui. De repente é impressão minha. Mas então, gente, assim, ó, quando eu escolhi ser um homem de Deus, que Deus realmente começou a me usar, e diga-se de passagem que o homem de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus mesmo, não é aquele que está pregando todo dia no templo e todo dia rebanhando multidões. Aquele é um mercador da fé. Ele é um mercador da fé. Ele até pergunta para o pastor que mensagem é que o pastor quer que ele pregue. Ele não pergunta para Deus, né? Eu, por exemplo, quando eu vou pregar, eu não pergunto para o pastor que mensagem é que o senhor quer que eu pregue. Entende? Aliás, não estou pregando, né? Não estou pregando em igreja nenhuma, porque a Bíblia orienta a gente a fugir das grandes Babilônias, né? E eu não estou pregando porque, já por isso, porque para continuar pregando, eu teria que ser um mercador da fé, né? Um comerciante da fé e levar mensagens que as pessoas saltassem de alegria, de felicidade. Mas, no entanto, como eu escolhi ser um homem de Deus, vocês acham que as pessoas que têm posses, elas sustentam verdadeiramente os homens de Deus? Não. Só você olhar para a Bíblia que você vai ver. Talvez eu esteja falando com alguém que se escandalizou na fé, né? E não quer saber mais de Deus por causa do que lhe fizeram em alguma denominação. É porque a pessoa não observou corretamente a palavra, né? Se você olhar Elias e Eliseu, né? Eles, uma vez que outra, não lembro se foi Eliseu ou Elias que foi sustentado por uma mulher. Uma mulher fez um quarto lá na casa dela, conversou com o marido dela. Mas, se você olhar, eu não lembro se foi Elias ou Eliseu, que Deus teve que mandar ele para um lugar onde tinha um riacho, e Deus enviava comida, era carne, eu acho, pão, eu acho, não lembro, através de um corvo, né? Enviava carne através de um animal. Quer dizer, você acha que se Deus tivesse alguém disposto a esconder o profeta, verdadeiramente, que não fosse entregar o profeta? Porque, infelizmente, todos têm um preço, né? Todos têm um preço. Tu acha que se Deus tivesse alguém que fosse capaz de esconder o profeta, ele iria mandar o profeta se esconder lá num riacho, próximo a um riacho, né? E ter que falar com um corvo, para o corvo levar a carne lá para
para o servo dele, eu já sabia de tudo isso, entende? Você acha que eu tô velho assim, barba toda branca pela minha idade? Não, é pelo sofrimento. Eu sabia que renunciar esse mundo, renunciar às concupiscências desse mundo, trariam sofrimentos a mim. Mas é melhor eu sofrer aqui do que sofrer eternamente. Entende? Eu sofro aqui, mas um dia eu sei que o Senhor vai dizer amém. Até que tu sofreu, daqui para frente tu não vai sofrer mais, eu vou te trazer para cá. Eu tenho certeza disso, que o meu dia vai chegar. Entende? E aí vai ser eternamente, né? Porque anos e milênios são insignificantes diante da eternidade. Então, eu escolhi ser um profeta de Deus, né? Ser um homem de Deus. O dinheiro não me corrompeu, né? A vida profana não me corrompeu. Porque a maioria dos pastores, né? Eu digo a maioria porque é a maioria, é uma minoria que ainda tem temor de Deus, né? Uma minoria. Mas a grande maioria se corrompeu, né? Há muitos que têm uma vida dupla, né? Há pastores até que são colegas de pessoas de outras religiões. Não estou dizendo aqui que as outras religiões estão totalmente erradas, mas há aqueles que se corrompem como Balaão, né? Que por um prêmio amaldiçoam alguém. Eu mesmo, acho que já falei em vídeos, que em uma determinada cidade eu fui avisado que alguém pagou para um outro sacerdote de uma outra religião colocar o meu nome de molho no sangue, né? Eu não sei qual é o significado disso. Inclusive eu sofri fisicamente naquela cidade. Mas eu não neguei a fé. Não neguei a fé e ainda avisei, né? Olha, pode afligir o meu corpo por um pouco de tempo, né? Inclusive a membra mais antiga da igreja saiu da igreja de medo, né? Quando ela viu que eu estava doente e ela sabia de tudo, ela fazia parte ali, era uma pessoa da minha confiança, eu confiava nela. Ela sabia de diversos assuntos, então quando ela me viu doente, ela pensou, ó, tá aí. É porque eu cansei de queimar feitiçarias e coisas, né? E, inclusive batizei naquela cidade algumas pessoas. Acho que talvez eu fui o pastor que começou a batizar pessoas que estavam sendo mal orientadas, né? Então eu sofri na carne, né? Porque há pastores que recorrem, são amigos lá, nas escondidas, né? Na frente do povo não, porque o povo vai, epa, né? Mas lá por trás são amigos, né? Então pagam ou pedem, né, pro colega lá da outra religião, faça aí um trabalho lá pro fulano, pastor fulano. E eu digo aqui que a gente é afligido no corpo, né? Graças a Deus que não influencia totalmente, porque eu sou um profeta de Deus, né? E quando um sacerdote amaldiçoa alguém, o profeta tem autoridade maior do que a autoridade do sacerdote, e ele consegue quebrar a maldição do sacerdote. Agora, não há autoridade maior do que a autoridade do profeta, a não ser a de Deus, né? Jesus era um profeta, ele era o Filho de Deus, e ele era Jesus, mas ele veio na qualidade de profeta, né? Então ele tinha uma autoridade maior que a de todos.
Tanto é que um discípulo, um apóstolo, disse que ele teria poder, se ele orasse, Deus enviaria legiões de anjos, né, para o servirem, né? Inclusive até o diabo, né? O diabo também, sabendo disso, disse, olha, está escrito, né? Mas o Senhor, então, replicou a ele e disse, né, expulsou-lo, mandou ele embora e disse que só a Deus ele adoraria, né? Então, voltando ao assunto das denominações, não se preocupe, porque a própria Bíblia, ela diz que Deus, o Deus que criou todas as coisas, inclusive esse sol aqui, que cura doenças, esse Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Entende? Então quando você vai num culto lá que tá bom, não é porque Deus está habitando ali no templo, é porque alguém cheio da presença de Deus entrou no templo e levou a presença de Deus para as pessoas que estavam dentro do templo. Mas Deus não está habitando naquele templo ali feito por mãos humanas. Deus está habitando na pessoa que levou. E muitas das vezes a pessoa que levou foi até lá para o meio do mato. Ei, ô, Hugo, o pai está fazendo vídeo aqui. Então, aquela pessoa até buscou no meio do mato, lá no monte ou no vale, seja lá onde for. Ela buscou a presença de Deus lá ou dentro de casa, né, orando e jejuando e se consagrando. E ela conseguiu levar a presença de Deus até lá dentro do templo, para aquelas pessoas que estavam lá esperando, né, pela presença de Deus. E Deus não usa todo dia e toda hora. Entende? Pode até usar. Mas Deus usa quando Ele quer, onde Ele quer e pelo motivo que Ele quer, né? E a gente sabe que o motivo que os donos dos templos, né, feito por mãos humanas, eles querem que a presença de Deus vá lá não para salvar, é para emocionar as pessoas, porque a pessoa, quando ela está emocionada, ela perde a razão, e aí ela doa dinheiro, ela faz, né? Eu mesmo já fui pastor, então eu sei que muitas pessoas, na emoção, fizeram promessas que depois elas jamais poderiam. Então, é isso, né? Essa é a minha palavra de hoje para você que quer se libertar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.